Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Rodrigo, eu sou estudante de Ciências Sociais aqui em Araraquara. Eu sou a Vitória, eu também sou estudante de Ciências Sociais. E nós estamos lançando aqui um material piloto de um projeto que nós pensamos em conjunto, que ainda não tem um título, mas que nós já criamos um slogan que vai definir o andamento desse material, que é experimentando o pensamento, né? E experimentando o pensamento, nós já podemos dizer de primeira assim que o tema do nosso piloto é o diálogo e a dialética, né? E por que nós escolhemos justamente as palavras diálogo e dialética? Porque diálogo, primeiramente, porque o intuito deste projeto que vai vir a ser o Experimentando o Pensamento é que eu e a Vicky estamos aqui gravando esse material para trocar uma ideia e, sobretudo, para que você que está assistindo se inspire ou incentive você, de certa forma, a também desenvolver esse diálogo com o outro, com o seu amigo, com o que quer que seja. Porque, bom, nós percebemos que há uma demanda hoje, acredito que você também sinta isso, que as pessoas estão conversando muito pouco, dialogando muito pouco. A polaridade da política demonstra muito isso, né? Quem é de direita, quem é de esquerda briga, ou às vezes não se conversa, as pessoas não se dialogam mais, estão separadas por ideias. E o intuito aqui é justamente nós trocarmos conhecimentos, repertórios, ideias, pensamentos de uma forma fluida para exercitar justamente isso. Nós experimentarmos, cada um, da sua maneira, o nosso próprio pensamento. Como construímos nossas ideias, talvez refletir até por que construímos essas ideias, de onde elas vêm. E é isso, sim. Inclusive, já é importante ressaltar que nós não escrevemos um roteiro prévio que está aqui embaixo, assim, que nós estamos acompanhando e lendo, porque uma das características fundamentais desse material não há roteiro, são ideias correndo de forma fluida, porque é isso. Repetindo, é exercitar o pensar e a expressão, né? Porque há uma diferença, né, entre você pressupor um conceito, pensar uma ideia, acreditar fielmente que aquela ideia representa a realidade, né? Ou seja, que aquela ideia é verdadeira, e existe então uma diferença em relação ao próprio processo dialógico, ao próprio diálogo, à própria expressão do pensamento. Então, a gente está fazendo esse projeto com o intuito não de dar uma aula, não de dar de falar sobre algo, de defender expressamente, de explicar algo, mas de olhar para coisas, de olhar para conceitos, de olhar para a realidade, e aí, claro, a partir daí tentar dar uma significação, porém, ao dialogar, ao perceber o outro, também entender-se enquanto limitado. Então a minha ideia, ela é limitada, né? E isso tem relação com um processo dialético, e aí essa palavra dialética que a gente vai falar em alguns momentos, então não se acanhe, porque é uma palavra que parece muito distante da gente, de fato é um debate que é distante, que é distanciado. Para a gente começar a falar dessa dialética, que tem a ver com esse diálogo, que tem a ver com uma forma como a gente está pensando isso, com a própria expressão, digamos, de início, que a dialética é esse movimento no qual
o conceito se exterioriza, ou seja, a gente pensa, a gente simboliza algo que pretende representar uma realidade, e ao dar esse significado, ao pensar, ou seja, ao conceito, se colocar, a ideia, se colocar e tentar representar a realidade, ela falha. Ela não consegue, ela não representa totalmente a realidade. Existe sempre uma lacuna. Então o pensamento ele nunca se realiza completamente. E aí, como isso tem relação com o próprio diálogo? Porque se a gente for pensar isso agora, deixando um pouco de lado todo esse movimento, que é um movimento do conceito, que é uma característica do conceito de dialética, né? Então esse movimento do pensar do próprio conceito, da própria linguagem, se a gente pensa isso do ponto de vista social, da experiência, a gente só consegue, de fato, é isso, né? O que você trouxe ali, né, Rô? A gente só consegue, de fato, mudar o nosso pensamento e se elevar no sentido de expandir ao se colocar em contato com um outro, com uma outra coisa. Então o eu, ele se expande no outro, né? E por isso eu acho que é tão importante esse diálogo. Sim. E vale notar que, por exemplo, ao estabelecermos aqui esse diálogo, há vários formatos de se fazer o que nós estamos fazendo. E que, primeiramente, antes de eu falar, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante sobre a questão da fluidez das nossas conversas. Porque a dialética, nós não somos especialistas em dialética, nós não somos filósofos formados, mas o que eu gostaria de, como a Vicky pontuou, eu gostaria de reforçar aqui, é que, sobretudo, nasceu lá na Grécia, né, com um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, que ele dizia que simplesmente tudo está em movimento. Ele se contrapôs a um outro filósofo que se chamava Parmênides, que o Parmênides dizia que o todo do mundo, da vida, era imutável. O Heráclito diz, não, tudo é movimento. E daí foi se desenrolando o que veio vir a ser a dialética, né, o conceito. Mas, só para reforçar isso, é movimento. E o movimento está relacionado com o próprio motivo de existência desse projeto, que é a fluidez do pensamento. A gente falando, não necessariamente explicando algo de forma esmiuçada e tudo mais. Com técnica. Com técnica, com razão, assim, com uma certa formação. Com uma razão fixa. Sim. Por quê? Porque eu acabei de pensar isso e vou falar, e é isso que é a questão, né? A gente vai pensando e vai falando. É esse exercitar de pensamento. E eu gostaria de dizer que há vários formatos que a gente conhece de vídeos sendo gravados por pessoas conversando, ou pessoas isoladas falando sobre assuntos e temas. Por exemplo, se você pega uma aula que alguém grava, você está de forma passiva recebendo um conteúdo que tem começo, meio e fim e tem coisas a serem decoradas ou memorizadas ou compreendidas, e você de forma passiva estuda aquilo e não de certa forma dialoga com quem você está assistindo. Tem também o formato do podcast, que é muito famoso nos nossos dias, só que eu percebo que no podcast há sempre uma postura de alguém que pergunta, alguém que responde, alguém que traz um outro questionamento e assim vai se desenrolando. Aqui eu não vou... Pode ser que eu questione a Vicky alguma coisa que ela fale e ela questione a mim, mas não é esse formato de pergunta, responde, é a fluidez, que não ocorre nem em vídeos de aula, nem em videoaulas, nem em formato de podcast. Então a proposta é justamente romper com uma certa condição de um material que tem um objetivo. Você tem que entender isso no final, ou você tem que falar sobre isso. É principalmente o exercitar do fluxo das ideias, sabe? Boa. E só para fechar, a questão do diálogo com a dialética, porque o diálogo é esse falar, e principalmente aqui, é esse falar sem pensar muito racionalmente, tecnicamente. Não que a gente vai falar tudo que der na telha, claro, há sempre filtros e tudo mais, isso fica implícito. Mas é nós mesmos analisando um com o outro o nosso próprio processo de pensamento. E você que de forma passiva está assistindo, pode ser que fique aí também refletindo sozinho, é justamente para inspirar você a chegar no seu amigo e do nada começar a conversar qualquer assunto e vocês trocarem ideia. E fortalecer o diálogo, o debate, né? E é isso, de forma orgânica. Josefinho está aí, presente. Eu não sabia que estava gravando. Isso também faz parte da gravação. Faz parte
da experimentação. Sim, não tem que ter controle do ambiente, tipo, não vamos fingir que ele não está passando e tal. Não, está acontecendo porque é um movimento. Falando sobre essa espécie de negação da razão, é importante pontuar também, né? Não é uma negação da racionalidade, porque a gente só pensa através da razão. Então, o ensaio, ou essa forma expressiva que a gente está experimentando, claro, é um processo racional, porque o pensamento ele é conceitual, mas a gente experimenta essa razão a partir de um ponto de vista um pouco mais crítico, né? Então, a gente nega uma espécie de razão que ela é fixa, que tem os seus pressupostos em um pensamento que nasce com Aristóteles, talvez, com Platão, com Sócrates, que se fortalece com Descartes, de um pensamento que é metodológico. E aí, a gente não vai entrar nesses pormenores nesse momento, mas ou dá para a gente pontuar também essa ideia de ensaio, de movimento expressivo do pensamento. Ele possui uma relação muito forte com uma filosofia que é crítica, uma filosofia que é a filosofia da diferença, que é muito forte no pós-estruturalismo, mas que critica realmente esse enquadramento entre a realidade e o conceito, como se o conceito, através de uma adequação, e aí o Adorno vai falar de um processo identificatório, né? Então, o pensamento que vai se identificando com o conceito, e aí o conceito ele segue uma linha do terceiro excluído, de negar todas as outras possibilidades, falando de uma maneira muito generalizada, vulgar, mas de negar a diferença para se adequar àquilo que se adequa, àquilo que, enfim, que se identifica. Adorno vai falar sobre isso em sua dialética negativa e vai propor o ensaio enquanto forma de expressão do pensamento racional. Então, essa razão não fixa, essa razão que não se fixa a um conceito e que, claro, que se experimenta então, né? Que experimenta os seus limites, que se coloca em relação com o outro, com a diferença. Claro, isso pode estar um pouco confuso a princípio, mas a princípio é essa crítica radical a uma linearidade do pensamento, uma crítica radical também a essa instrumentalização do pensamento, né? Então aqui, é claro, o telespectador que ele está assistindo, ele também se apropria disso, ele entra em relação com a gente, mas o que a gente está fazendo aqui não tem necessariamente um objetivo, um telos final, mas enquanto experimentação, ele é justamente esse momento no qual a gente está experimentando o nosso pensamento. E aí, claro, o telespectador ele faz parte disso de um outro ponto de vista, mas o que a gente quer dizer é isso, né? Não é uma coisa instrumentalizada ou produtiva, mas é isso, esse não lugar de objetivo, né? Sim. Essa não necessidade. Inclusive, esse caráter ensaístico que vai predominar no nosso material, e justamente o que nos inspirou foi o Adorno, é por conta de que, ao se realizar um diálogo com alguém, você não deve partir, isso é importante a gente trabalhar, tanto aqui no nosso próprio projeto quanto na vida, não necessariamente quando você vai dialogar com alguém, você já tenha como a Vitória falou, uma linearidade de um raciocínio lógico, por exemplo. Você vai, ao conversar com alguém, você não deve esperar já que você tenha respostas para dar e ela dará respostas prontas também e vocês vão ficar num embate. O essencial é você se tornar, e nós nos tornarmos autoconscientes do nosso próprio processo de pensar. Em outras palavras, assim, fazendo um jogo de ideias, é se questionar também por que penso o que penso. Por que tenho essa ideia? Que também é outro tema muito presente nas ciências sociais, na psicologia, que é por que gosto
desse tipo de ideia, desse tipo de filosofia, porque leva em consideração valores e ideias para mim como valores positivos ou negativos, de onde veio, da família, dos amigos, tudo mais, e contrapor isso dentro do diálogo com um outro, porque é muito importante ressaltar o que a Vitória falou. Se contrapor ao outro com o que é diferente, com o que difere, que justamente por muitas vezes é negado quando se estabelece já um raciocínio pré-determinado, né, que é esse raciocínio instrumental com um objetivo de forma teleológica, como posso dizer, torna impossível a possibilidade de nos transformarmos enquanto sujeitos, sabe? De compartilhar conhecimentos, ideias e tudo mais. Então é isso, é um mix, uma grande miscelânea, um exercício dificílimo, e que também vale a pena dizer que ao gaguejar, ao ficar nervoso, ao travar e procurar palavras, faz parte do próprio processo. E, sobretudo, é isso que nesse primeiro bloco nós gostaríamos de já deixar explícito assim, no projeto piloto. Bom, voltando para o nosso bloco 2, ainda dentro do tema do nosso projeto piloto. O tema, então, é diálogo e dialética, e nós vamos fazer esse exercício de experimentar o nosso próprio pensamento. Você começa ou começa? Vamos toda hora falar isso, vamos experimentando. Não, mas pensando o diálogo e dialética, né, que é esse grande tema piloto, norteador dessa discussão, se a gente volta, né, para a antiguidade, o Sócrates ele vai propor um método que ele vai chamar de método socrático, que é um método dialético, que ele vai chamar de diálogos. Então, duas ou mais consciências que se conectam, que se colocam em relação, e aí ele vai dizer que esse método tem duas partes, né? A primeira parte, que é o momento da ironia, que é o momento no qual o indivíduo ele se entende enquanto uma pessoa que é ignorante, que é limitada. Então, Sócrates ele ia conversar com aqueles sujeitos, né? E ele começava a questionar o que ele pensava a respeito de qualquer coisa. E aí, nesse questionamento, né? Em algum momento a pessoa se conscientizava que ela era ignorante, e aí é chamado de ironia esse primeiro momento. E o segundo momento que o Sócrates vai cunhar de maiêutica diz respeito a esse momento no qual você consciente dessa limitação, você já consciente dessa limitação em si, você se eleva enfim, uma consciência que ela é maior, né? Não no sentido quantitativo, mas ela tem mais qualidades, porque ela se apropriou ali do que o outro sujeito trouxe. Então, essa noção de dialética, ela está presente já nessa antiguidade, essa noção de diálogo, ela está presente já no pensamento filosófico da antiguidade, para dizer respeito a esse momento de elevação do pensamento, da consciência, de um pensamento consciente, de um pensamento crítico, de um pensamento simbólico, conceitual, científico, se a gente ainda quiser dizer. E ele tem, então, essa relação, né? Esse pensamento que se eleva, que se expande, tem essa relação com o outro. Então, duas ou mais consciências. Claro, se a gente for pensar o diálogo, ele está presente há muito tempo, né? Porque o diálogo, a linguagem em si, ela e o que a gente tinha comentado, né? Ela é universal. Os signos, eles são universais, os significados são universais. Claro, que vai mudar, né? De referente para referente, né?
e de sujeito, mas quando a gente se coloca em relação, em diálogo, a gente também está falando desse processo de uma universalidade, que é quando a gente se coloca em relação com esse outro, e aí a gente, enfim, deixa de ser um pouco o eu, ele na verdade ele se transforma, né? Sim, e é interessante que ideias e expressões que foram feitas por um homem há 2.400 e tantos anos atrás, como por exemplo a Vicky introduziu com a questão do Sócrates, do diálogos, que no primeiro momento é da ironia e depois da maiêutica, que maiêutica em tradução livre seria o parir de ideias, né? É justamente esse movimento que vamos procurar durante todo o projeto. Estabelecermos duas consciências, que já temos aqui, dialogando sobre ideias, demonstrando nossa própria ignorância, e que é importante saber que não há problema algum em expressar ignorância, só que nessa troca de diferentes concepções, diferentes experiências, diferentes conhecimentos, nós vamos parir ideias aqui para instigar, para quem está assistindo, e para nós mesmos principalmente, novas ideias, novas formulações e concepções de mundo e tudo mais. O que eu acho interessante também é que nesse movimento, e eu falo isso como uma necessidade, eu acho, uma necessidade existencial da nossa geração, é que, por exemplo, nós que viemos do meio da universidade, de um curso de humanas, nós percebemos no dia a dia que entre nós dialogamos muito pouco, de forma reflexiva, as coisas que estudamos, pesquisamos, ou que estamos pensando mesmo sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, por conta, e eu posso estar errado, mas é isso, né, o momento da ironia, de estar expressando a ignorância, mas eu sinto que não há muito diálogo entre nós justamente por esse medo de errar, né, de falar uma bobagem, de se expressar de forma inadequada e tudo mais, quando justamente este é o motor de transformação da consciência, né, essa troca de ideias. Ou seja, em algum momento pode ser que aconteça que eu diga uma coisa e a Vicky possa se constratar diretamente comigo e falar não, e negar e trazer uma outra concepção, ou eu nego ela e digo não, ou a gente concorda. O importante é esse movimento do fluxo da ideia, né? Do diálogo contínuo. Diálogo, fluxo da ideia, e vejam como que é, você disse inadequação, não disse? E aí me remeteu, que é isso que na constelação as coisas remetem, né? Então a gente vai suscitando, a gente vai trazendo, e aí o pensamento ele vai se ampliando, né? Porque inadequação, e aí trazendo essa relação desse diálogo, desse processo dialógico com o conceito de dialética. Porque a dialética, ela diz respeito a essa inadequação do conceito, do pensamento, uma inadequação da razão, uma inadequação da razão em reproduzir a realidade, em ser essência. Então, é uma crítica, e aí uma dialética que é crítica, essa crítica a uma razão, a um pensamento racional, muito presente nos círculos científicos na nossa atualidade, muito presente na nossa atualidade, na nossa sociedade, que é uma sociedade da modernidade e que é uma sociedade, então, extremamente instrumental. É uma sociedade da razão instrumental. É uma sociedade tecnocrata. É uma sociedade da razão. E dessa razão que ela quer o quê? Ela não quer se conscientizar da sua limitação. Ela quer se portar enquanto essência. A crítica que faz uma dialética crítica é essa crítica em relação a um pensamento que se entende enquanto essencial. De uma razão que nega a aparência. Que nega a aparência, né? Então, é isso, né? A dialética,
essa dialética crítica, o que ela percebe? E o próprio Hegel percebia isso quando ele vai pressupor dialética hegeliana. Apesar de que para o Hegel, no final, isso é superação. Ele vai chamar de superação, de espírito absoluto. O que seria esse espírito absoluto, a grosso modo? A grosso modo, né? Ou seja, de forma muito generalizada, muito, né? Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo não é isso, né? Ou seja, porque o que eu estou dizendo isso é uma parcela do que é Hegel, do que é o pensamento hegeliano, né? Então, entendo também que o que a gente diz não, a gente não diz. A gente não está dizendo sobre o objeto no qual a gente diz. Porque isso, eu sei que é foda dizer isso, parece muito abstrato, mas vejam, não é tão abstrato. O que significa? Ao dizer sobre qualquer coisa, você já não está dizendo sobre a coisa em si, que é uma realidade em si. A realidade em si, ela é então inacessível. Ela é inacessível por vários motivos, né? Mas de certa forma, a gente só consegue dar significado, significação à vida, ao significado simbólico, racional, por meio da palavra, por meio dessa linguagem que ela é diferente. Ela é diferente de um outro real. Ela é do signo, ela diz respeito ao signo. Então, assim, não vou entrar em pormenores, mas então, entender que a palavra ela não diz de forma essencial já é um começo, né? Porque se ela não diz de forma essencial, a gente pode então, e aí esse é o dever da dialética, né? A dialética não é que é o dever, não é um dever, porque dever é uma finalidade, não é? A estrutura da própria dialética, de como se comporta o nosso pensamento, né? Ao se colocar na realidade, ele não diz sobre a realidade, e a gente precisa então elevar o pensamento, relacionar esse pensamento com outras coisas e não adequar o nosso pensamento, como às vezes a gente pode querer fazer, e assim como a razão instrumental ela faz. Uma coisa que eu achei muito interessante na fala da Vitória é que, como ela disse, há um paradigma, e paradigma eu quero dizer que há um consenso entre a sociedade contemporânea de hoje, dessa razão, e a razão como uma forma de pensar o mundo, a vida, as relações sociais, essa forma de pensar a vida de uma forma muito instrumental e objetiva, no sentido de que as coisas com as quais nós lidamos, conhecemos, pensamos e articulamos, ela deve ter uma finalidade, uma utilidade na nossa vida, que é justamente o movimento contrário que tentamos fazer aqui. Porque por esse motivo explicitado pela Vitória, eu vou tentar fazer uma articulação aqui, que ao você se dar conta de que muitas vezes ou você ou alguém que você conhece age na vida de uma forma sempre objetiva, com determinada finalidade, com um pensamento já fixo, já com certeza das coisas que pensa, não há a abertura para a transformação da consciência. Porque se você já sabe, se você já acha que é assim porque é assim, não tem a possibilidade de você se transformar e muito menos de você vir a se comunicar e a estabelecer relações. Porque se nós sentimos, e pergunte a si mesmo, se você sente que estamos cada vez mais num mundo solitário, que é aquele paradoxo que muitas vezes aparece nas redes sociais e que é uma grande contribuição das redes sociais, é uma sociedade hiperconectada, mas com indivíduos extremamente solitários, se sentindo sozinhos. Será que justamente a solidão não deriva, não é produto dessa razão instrumental no qual nós pensamos sempre de uma forma fixa, pré-determinada, já construída, e por isso nós evitamos o diferente, o contato com o outro, com aquilo que pode desconstruir o nosso pensamento? E a dialética vem nesse sentido, né, que a Vitória trouxe muito bem, que, sobretudo, recuando no tempo para bem antes de Hegel, Heráclito de Éfeso, que foi o primeiro filósofo a colocar em debate este conceito de dialética, para este filósofo na Grécia Antiga significava movimento.
Porque ele estava num debate, num diálogo, justamente com Parmênides, que era um outro filósofo que tinha uma concepção completamente oposta da do Heráclito, que era, do Parmênides ele dizia que tudo era imutável, o todo, a vida, a existência, ela não mudava em si, era a mesma coisa. O Heráclito, muito pelo contrário, dizia, não, o que existe sobretudo é o movimento. E é claro, a frase mais famosa, que ficou muito popularmente conhecida, é: o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque o rio teria mudado depois e o homem também, quando voltasse a se banhar, já teria sido outro. E é justamente dentro desse movimento que se deve, na nossa concepção, basear-se a vida. Nesse não lugar de pertencimento com relação ao conhecimento das coisas. Ou seja, em outras palavras, falando de forma simples, entender que, tentando costurar tudo que falamos até agora, entender que nós temos uma razão, viemos de algum lugar, de determinadas condições sociais, genéticas e tudo mais, que temos determinados valores e ideias, mas que estas nos foram construídas em nós, e que a sociedade, ou seja, a estrutura, né, o social, nos impõe determinada forma de pensar, mas que essa forma de pensar rígida, pré-determinada, principalmente nos dias de hoje, pode ser que esteja fazendo com que nos sintamos cada vez mais solitários e sozinhos, porque estamos esquecendo do fator primordial, e que é o primeiro tema do projeto, que é o fator do diálogo e da dialética, que é esse movimento. E com diálogo e com dialética, se você juntar as duas coisas, podemos resumir no nosso slogan, que é experimentar o pensamento. Ou seja, é você fazer esse caminhar do pensar. O que isso significa para mim? Por que significa isso? Dessa forma. E acho que é isso, assim. Vamos fechar aqui um segundo bloco para ficar de olho no tempo. Deixa eu ver se está gravando. Tá? Nossa! Ó. Dá um pause aí. Bom, chegando ao nosso segundo bloco e último, eu gostaria de retomar a discussão justamente, que acho que fica importante refletir, sobre esse processo, como aqui nos bastidores eu e a Vitória discutimos, sobre essa desintegração do indivíduo, né? E esse desintegrar, a própria palavra diz, né, que é desmanchar, né, destruir o indivíduo, não no seu sentido negativo, mas levantar uma reflexão sobre essa problemática, que é nos sentirmos desconfortáveis com a nossa própria ignorância, né, muitas vezes, ou com a nossa própria condição construída ao longo da vida. E sobre isso, é interessante para mim que, com este projeto, nós mesmos estamos nos desconstruindo. Porque, eu não lembro se já foi dito no vídeo, né? O vídeo já está num tamanho considerável, mas esse gaguejar, esse buscar as palavras, esse ficar um pouco nessa reflexão, é o próprio exercício a ser inspirado a quem está assistindo, que é justamente entrar nesse conflito no mundo das ideias que nós temos conosco mesmos e com o outro e tudo mais. É uma coisa que sentimos que está faltando hoje, que está totalmente relacionado com o diálogo e com a dialética, né? Da gente nos tirar, eu não gostaria de usar esse termo, né, porque é utilizado incansavelmente por oradores e coaches dos mundos de hoje, mas é sair da zona de conforto no sentido com relação ao nosso conhecimento, do que temos das coisas, sabe? E, bom, acho que uma última coisa que eu gostaria de dizer também é que o projeto não tem um intuito de ser um projeto que vai informar, ensinar de forma sistemática e organizada algum determinado tipo de conhecimento. Somos nós, isso é o mais importante, somos nós, tirando do nosso repertório de vida intelectual,
de experiências, o que nós pensamos sobre tais temas que vamos trazer. Porque tem vários tipos de formato que podem ser gravados como vídeo. Por exemplo, um podcast, né, que supõe 2 pessoas dialogando. Só que nós observamos que frequentemente é uma pessoa perguntando e fazendo questionamentos e outra pessoa respondendo. Então, por exemplo, seria eu entrevistando basicamente a Vicky. Nós não pretendemos nos aproximar desse formato. E um outro formato de vídeo com relação a essa troca de ideias seria no formato de uma videoaula. Mas uma videoaula, nós acreditamos que seria uma forma muito passiva, tanto de nós estabelecermos a nossa expressão e experimentar o nosso pensamento, porque seria muito dirigido, né? Eu começaria pondo um tema, introduziria o tema, explicaria coisas sobre ele, e aí você de forma passiva receberia isso. Não. Contrário a esses 2 sistemas, nós estamos aqui para fazer o que não é feito no podcast ou na videoaula, mas o experimentar o pensamento tem mais a ver com o movimento do que necessariamente com um determinado objetivo de pergunta-resposta ou conhecimento utilitário de entender alguma coisa. Não, é o próprio pensar, assim. E aí é isso. Sim, então, e é essa forma, né, de o que o Rô tinha dito, de desintegrar-se, de desmoronar-se, é uma atitude que a gente está tendo de usar essa flexibilidade que a gente tem de modo positivo. Então, de enfrentar essa instabilidade de uma razão que não é fixa. A gente está experimentando isso de forma ensaística, né? A gente tem um objetivo, não um objetivo final, mas o objetivo de fazer esse movimento, de se colocar em movimento, porque esse processo de desintegrar-se, ele é constitutivo da nossa própria natureza. Somos seres faltantes. E dá toda a carga de uma sociedade que de um capitalismo tardio, que é cada vez mais flexível, no qual estamos cada vez mais frágeis, não é essa a palavra, fluidos, mas enfim, o Bauman vai falar em modernidade líquida, estamos cada vez mais líquidos, e essa é uma condição, mas esse desintegrar-se, a gente está experimentando nesse próprio movimento, que é entender que o pensamento de fato, ele é flexível, se a gente entende ele enquanto tal, se a gente não cerca ele. Então, isso é uma maneira da gente entender, né, esse movimento do próprio pensar. Então, eu vou puxar um gancho, porque me inspirou o que ela disse, no sentido de que, olha a reflexão que eu estava fazendo enquanto eu escutava ela. Pode ser que até mesmo o que nós estamos afirmando aqui, se puder, acende a luz aí. Pode ser que até o que nós estamos afirmando aqui não seja um pensamento, porque olha a contradição. Olha a contradição inerente no próprio pensamento. Nós, ao mesmo tempo que estamos exercitando uma não rigidez, uma racionalidade, nós estamos propondo coisas que nós temos como verdades. Só que a diferença que tem que se estabelecer aqui é que quem está assistindo pode concordar ou não. Mas, de toda forma, o objetivo, que não é um objetivo, é justamente maquinar os seus pensamentos, as suas ideias, assim como nós estamos maquinando as nossas. E com relação à modernidade líquida, nós vemos que, por exemplo, tem-se muita insegurança hoje espalhada por aí. As pessoas não sabem muito bem o que fazer da vida, como agir e tudo mais. E a melhor forma, eu acredito, o melhor remédio, ao invés de ser o contrário do que, por exemplo, se a modernidade é líquida, se as coisas são inseguras e tudo mais, se o caminho é buscar um ponto de segurança, né, uma ilha para se agarrar, e pelo contrário, eu acredito que é cada vez mais mergulhar, sim, na própria reflexão, porque assim nós vamos encontrar as próprias respostas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes na insegurança do nosso próprio pensamento e desejando ter uma ideia a qual nos agarrar, pode ser que essa ideia
produzida por uma outra pessoa, produzida por uma empresa que acabaria se tornando um produto, pode ser que por um curto período de tempo se torne uma resposta para você para sanar uma necessidade existencial, né, psicológica, mas que a longo prazo não corresponda exatamente ao que você gostaria de fazer, pensar ou sentir. E, portanto, o único caminho para descobrir aos poucos como agir, como pensar a vida, é exatamente esse diálogo consigo mesmo e com o outro continuamente. Né? Em outras palavras, ao mesmo tempo, ao mesmo passo em que afirmamos aqui durante 40 e tantos minutos, o movimento da vida, o movimento que aconteceu aqui e o movimento da vida que continua é justamente permitir o fluir. E o fluir no sentido de o que eu estou pensando agora pode ser que eu não pense amanhã, mas pensar, o fato de ter se expressado, ter exposto a sua convicção, não ter guardado só para si, já valeu a pena, porque você no outro dia vai pensar, talvez eu não estava tão certo disso. E amanhã talvez eu com certeza não concorde com coisas que eu disse aqui, mas eu disse. E eu trabalhei, eu experimentei e trabalhei a experimentação do meu próprio pensamento. Isso é potência de vida. Isso é potência de vida que o Nietzsche vai dizer. Isso é potência. Assim, porque tudo é ilusão. Não existe a ilha. Não existe a ilha. A gente quer se segurar, a gente vai se segurar nas nossas ilusões. Mas são ilusões. E enquanto ilusão, por quê? Porque o que a gente vê, a gente não está falando do movimento. Se a gente vê algo, o que a gente vê já não é. E olha que brisa, é uma brisa mesmo. Por isso que é ilusão. O que a gente vê é ilusão. A gente se agarra, a ilha é uma ilusão, é uma projeção. Então se conscientizar dessa ilusão e caminhar na ilha que seja, e viajar, mas sair da ilha e ir para outra ilha, trocar de ilusão. Trocar de ilusão, ilusionar de forma diferente. Isso é potência de vida, isso é potência. Então, assim, a palavra é potência. A palavra, ela é potência, o pensamento é potência. A gente precisa experimentar isso, né? Sim. E aí, então, lidar com essa insegurança. Porque para falar você tem que ter coragem. Porque o que você diz, não diz muita coisa, sabe? Justamente, pode ser que você chegou até esse final e tudo que falamos não seja nada. Não faz sentido nenhum, que a pessoa é louca, né? Ou louca, ou sábia, ou simplesmente uma pessoa falando. Essa é o próprio processo. E eu vou contrapor pela primeira vez no projeto, eu vou discordar da Vitória. Eu não acho que seja ilusão. Eu gosto de algumas reflexões do Nietzsche, mas eu não acho que no quesito de conceitos que temos sobre a vida, sentimentos, ideias, valores que temos, não são ilusões, porque é o que molda a nossa realidade. Agora, o interessante se torna quando você observa que tem múltiplas realidades. Aí eu giro ao contrário, né? Porque ela disse em múltiplas ilusões e trocar de ilusões. Eu digo em trocar de realidades, como eu posso dizer, expandir Sim. o olhar para mais realidades do que aquela que já existe. Porque se toca, se causa emoção, se instiga pensamento e ação, sobretudo, se você age de determinada maneira por conta de um valor, é realidade sendo produzida. Agora, o quanto você consegue trabalhar as diferentes realidades que você está disposto a encarar, é um bom combate a ser feito durante a vida, assim, filosoficamente. É legal você trazer isso e você dizer, olha, para mim não é ilusão, para mim é realidade, que a gente pode trocar os termos. De fato, é real, porque dá significado à sua vida, né? Mas quando eu falo, tipo, sai de uma ilha, muda de linha, de ilha, muda de linha, então, que seja. Muda de linha, né? Você está numa linha reta, muda de linha.
Então, entender em que sentido eu digo que é ilusão? Porque justamente é uma verdade, que é verdade, porque dá significado à nossa vida, mas se a gente entende ela enquanto fixa, eu não produzo novos significados. Sim. Se eu entendo que é a minha verdade, não é a minha verdade, é a minha verdade. É a minha verdade no sentido de que é a verdade que dá, que dá teto para eu andar, que dá chão para eu andar. Por isso que é ilusão, tipo, no sentido de que é essa verdade que eu construo, é uma verdade que é construída, inclusive se a gente pensar isso a nível cultural. Então a minha verdade, a verdade do Ocidente, não é a verdade, é a verdade do Ocidente. Aí nesse sentido que eu trago ilusão, mas é muito interessante você trazer a questão da verdade, porque a gente pode fazer esse paralelo, né? Então, verdade enquanto ilusão, no sentido de que é verdadeiro, é verdade, porque dá chão, porque dá significado, dá significante, eu não estou negando a concreticidade, nem o simbólico, né? Mas entender que essa verdade, se a gente fixa ela, a gente não produz. E aí, se você não tem vontade de potência, você não tem movimento, você perde o movimento. Então, ilusão nesse sentido de conscientizar que a nossa verdade ela é limitada, que ela é ilusão nesse sentido de que ela não é verdadeira e de que a gente precisa ir além. Sim. Nesse paralelo, o que você acha? Agora, nesse ponto, eu já concordo, por exemplo. Acredito e eu não quero que você concorde comigo também, não, que não parece que a gente tá... Não, mas é a palavra que saiu. A palavra que saiu, a palavra que saiu. Lembre-se disso na conversa que você for ter. A palavra que saiu é a palavra que saiu. Porque eu concordo agora nesses termos, uma coisa muito fundamental que ela disse. Trocamos os termos, mas olha que interessante, fazendo uma dialética. E agora citando brevemente, assim, brincando com aquela coisa popular que todo mundo deve ter ouvido falar sobre dialética, que é tese, antítese e síntese. Ela teve uma tese, eu tive uma antítese. A síntese que ficou para mim sobre o que ela disse e o que eu disse foi que você pode chamar de realidade ou de ilusão que as pessoas têm enquanto aquilo que dá significado para a vida delas. Mas uma coisa fundamental que concordamos é que de toda forma a nossa é uma, a do outro é outra, e sendo verdade, ilusão ou realidade, são múltiplas. E o que se tem de compreender é que em cada verdade minha e em cada verdade dela tem uma terceira verdade que junta as duas e nega uma parte minha e uma parte dela. Por exemplo, posso me abster de chamar de realidade, ela pode se abster de chamar de ilusão, mas nós concordamos que o que existe sobretudo é múltiplas realidades e ilusões.